Hora de falar sobre o Vasco da Gama. José Roberto Lamacchia e seu filho Marcos Lamacchia querem colocar nessa janela de transferências 100 milhões de reais para que o Vasco seja capaz de contratar pelo menos 5 reforços. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, se trouxer o De Ossa, esses 100 milhões de reais praticamente vão ser utilizados apenas no volante colombiano. Calma. Qualquer negociação que você faz, você paga parcelado. E esses 100 milhões de reais seriam para as parcelas das compras dos atletas nessa janela de transferências. A ideia é contratar 5 atletas com prioridade para um centroavante, um volante e um zagueiro. Essas são as necessidades mais urgentes, de acordo com a constatação do Departamento de Futebol e também da Comissão Técnica. Em relação a De Ossa, tudo parado. O Betis segue dizendo que só vai liberar o atleta depois que contratar jogadores. Sobre Sousa, pintou um novo probleminha nas tratativas com o Racing. O Racing tem 25% da mais-valia a pagar para o Atlanta United. Até por isso está exigindo uma quantia maior ao Vasco da Gama. Castanho foi o último dos nomes cogitados, volante que pertence ao River Plate e pode chegar por empréstimo com opção de compra. Por ataque, Taremi, atacante do Irã, e Lúcio Rodrigues, que já passou pelo Bahia, foram os principais especulados. Na zaga, as tratativas hoje se concentram em Diego Carlos, do Fenerbahçe, e Danilo Barbosa, que já foi volante, mas joga na segunda divisão da Arábia Saudita como zagueiro. Só para completar, uma constatação que surgiu lá na Argentina e que poderia ajudar a explicar a demora nas tratativas com o Sousa. Os clubes argentinos que venderem ou emprestarem atletas nessa sexta-feira, dia 31 de julho, vão ganhar um prazo extra para a contratação de substitutos até 2 de setembro. Será que isso pode dar um empurrãozinho final para que o Sousa se transforme em atleta do Vasco? Vamos descobrir ao longo da sexta-feira. O Vasco se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. E foi um feito muito grande, tá? Eu sei que, infelizmente, a torcida, e não é a torcida do Vasco, mas a torcida de todos os clubes do futebol brasileiro, acabam menosprezando um pouco as conquistas realizadas na base. Mas tem que ser valorizado, amigo vascaíno. E o feito ontem dessa garotada do Vasco da Gama tem que ser muito elogiado. O Vasco, de forma inédita, amigo torcedor cruzmaltino, consegue a classificação, então, para a final do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama enfrentará uma das melhores bases do nosso país, que é a base do Palmeiras. O Vasco é uma equipe que recebe investimento, mas se compararmos com o Palmeiras, a questão de investimentos é um mundo de diferença. A estrutura que a base do Palmeiras tem e a estrutura que a base do Vasco da Gama tem, o investimento que o investimento que o Palmeiras, recebe, o investimento que o Vasco recebe, são mundos diferentes. Eu não estou menosprezando o trabalho que é feito no Vasco, não, tá? Muito pelo contrário. Eu estou parabenizando ainda mais. Pois se o Vasco, né, com uma limitação financeira que tem para investir na base, consegue chegar a uma final de Campeonato Brasileiro de forma inédita, quem dirá tendo investimento, e é a expectativa que tenha com a chegada desse futuro investidor. É um elenco muito forte, tá? Do Vasco da Gama. Ontem o Andrei Fernandes se destacou mais uma vez, marcando 2 gols. É para ficar de olho nesse garoto. É um garoto fora da curva, o Andrei Fernandes. Jogador de seleção brasileira de base. Para ficar de olho no Felipe Gabriel, que também decidiu o jogo, pegando o último pênalti do Santos. Goleiro de seleção brasileira de base. Titular da seleção brasileira. É para ficar de olho nessa garotada toda. Diego Minetti, Lócio, Lucas Zucarello, Bruno Lopes. Gente, a base do Vasco da Gama é algo fenomenal. Mas é para ficar de olho também no trabalho do Matheus Kuropis. O Matheus Kuropis está muito próximo de uma marca histórica de 100 partidas pelo Vasco. Faltam poucos jogos para ele completar aí os seus 100 jogos pelo Vasco da Gama. E durante os 100 jogos, ou quase 100 jogos, o aproveitamento do Matheus Kuropis é excelente. É um aproveitamento de próximo à casa de 65%. São 57 vitórias, tá? Números absurdos do treinador, que não é valorizado. E eu não tô aqui para ficar engrandecendo ninguém, esse não é meu trabalho, pois eu deixo muito bem claro, quando tiver que criticar, eu vou criticar. Mas tem algo que a diretoria do Vasco da Gama, que o senhor Felipe Loureiro, que é alguém muito criticado pela torcida e alguém que eu em diversos momentos também falo, tem
para ser elogiado é a base. Porque o trabalho do Matheus Kuropis no Sub-20 e o trabalho do Cássio Barros no Sub-17 são dois trabalhos espetaculares. Cássio Barros, que conseguiu a conquista da Copa do Brasil, Sub-17, e agora o Matheus Kuropis, que está chegando a uma final inédita de Campeonato Brasileiro, fora, né, amigo torcedor Cruz Maltino, a liderança, né, de forma consistente que ele vem tendo sob comando dessa base do nosso Vascão, os títulos, inclusive, que já foram conquistados no Rio de Janeiro. Então, ó, impressionante o trabalho da base do Vasco da Gama, tá? Precisa ser elogiado. A gente olha muito pro profissional e esquece dos talentos que tem na base do Vasco. Eu não tô falando talento além apenas de jogador, não. Tô falando de talento também na comissão técnica. Talento do Matheus Kuropis, talento do Cássio Barros. O mercado do futebol brasileiro tá com uma mania de ficar importando treinadores, mas enquanto isso tem vários ótimos técnicos aí na nossa base que não merecem assim, a luz, né, com relação ao trabalho que vem desenvolvendo. Então, alô, Matheus, parabéns, cara. Vambora. Agora chegou na final, agora é pra ganhar, cara. Fazer história é não apenas chegar de forma invicta à final, mas fazer história e levantar o caneco. Tá animado, cara? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E pra fechar, né, com vocês esse nosso Acorda Vascão, trazer um pouquinho de informações relacionadas aí a mercado da bola. Ontem, na parte da noite, o amigo Léo Lacerda trouxe a informação que ocorreu em Buenos Aires, na Argentina, uma reunião entre dirigentes do Racing e também dirigentes do Vasco da Gama. A reunião tinha um objetivo muito claro, definir o futuro de Santiago Sousa, para o bem ou para o mal, ou seja, bater o martelo, definir aí a situação do volante argentino. Eu já trouxe muitas informações a você referente a esse nome. Ontem eu fiquei praticamente o dia todo, né, buscando informações e trouxe a vocês relacionados a esse jogador, e a situação é muito clara. Ou o Vasco paga o que o Racing quer, ou o Vasco não vai conseguir a contratação do volante. De forma resumida é isso, tá? O Racing quer dinheiro à vista, o Vasco não tem condições de entregar esse dinheiro, e a única forma que o Vasco da Gama tem, então, de fechar a contratação desse atleta é dando a grana. E ontem tivemos, então, essa reunião para bater o martelo e ou fechar de uma vez ou desistir de uma vez de Santiago Sousa. Enquanto isso, o Vasco de fato observa e se aproxima até da contratação do volante Danilo Barbosa, tá? Jogador que o Vasco tem interesse, um jogador que o Vasco vem tentando sim a contratação, que pertence hoje ao Al-Hilal do futebol da Arábia. Um nome interessante, 30 anos de idade, que brilhou no futebol brasileiro vestindo as camisas de Botafogo e de Palmeiras, teve uma curta passagem pelo Vasco da Gama, se profissionalizou no Vasco, teve passagem pela base Cruz Maltina, mas não conseguiu aqui, né, no Rio de Janeiro, vestindo a camisa do Cruz Maltino, se destacar. Hoje, o jogador que foi oferecido ao Vasco por meio de seus intermediários recebeu um aval do Cruz Maltino, nome que interessou internamente o departamento de futebol do Vasco, e nesse momento é uma negociação que tem sim a acontecer, tá? O Vasco entende que o Danilo Barbosa seria uma peça fundamental para repor a saída de um zagueiro, né? No caso, por exemplo, o Alan Saldívia, que é um nome que tende a sair aí do nosso Vascão. Então, saindo o Saldívia, o Danilo Barbosa é um dos principais nomes hoje engatilhados pela diretoria Cruz Maltina para reforçar o setor defensivo do nosso Vascão. Então, informações importantes, o Danilo inclusive tem até um interesse, tá, em vestir a camisa do Vasco da Gama, então as coisas tendem a andar com relação a esse jogador. Infelizmente não andou com o Santiago Sousa, com o Nelson de Ossa, mas diante aí do que vem acontecendo, tende sim a andar com o zagueiro Danilo Barbosa. Te anima aí esse nome? Deixa a sua opinião nos comentários. Bom, vamos falar de Copa do Brasil, né? Amanhã tem jogo importantíssimo no Maracanã, 5h30 da tarde. Claro que nós vamos transmitir. Thiago está suspenso, o Barros está de volta à equipe. Do lado de lá, muitos desfalques. Thiago Silva, Freitas, Midjan, James, ou seja, a zaga dos caras está arrebentada. O Vasco tem que aproveitar que o Zubeldia está cheio de problemas para escalar essa zaga do Fluminense. São 2 jogos, amanhã e quarta-feira. Quem avançar para as quartas de final vai faturar 4 milhões de reais, 3 já pela participação nessa fase, 4 para participar das quartas de final. Datas: final do mês de agosto, último meio de semana, e o primeiro meio de semana de setembro. Ou seja, o Vasco vai ter um calendário apertado, se Deus quiser,
Eu quero que tenha um calendário apertado mesmo, porque joga amanhã, joga quarta com o Fluminense. Nós vamos avançar. Eu confio, quero ler a sua opinião aqui. Eu confio que nós vamos avançar, jogando bem, jogando mal, mas a nossa camisa vai pesar. E aí o tal do espírito, né, o espírito lá do Andrés Gomes, esse tem que pesar, esse tem que jogar a nosso favor. Mas vamos lá. Depois nós temos o Bahia fora de casa, dia 9. Dia 12 começa a decisão da fase oitavas de final da Sul-Americana, com o Olímpia, aqui no Rio. Dia 16 a gente recebe o Santos. 19 sai para jogar com o Olímpia, fora de casa, decide a vaga. Vamos classificar também. E aí, quem sabe, já nesse jogo, tenhamos o Santiago Sousa, que deve se despedir amanhã do Racing, se tudo correr como está esperando a diretoria do Vasco. E houver a negociação desfecho já no dia de hoje. Ah, mas abriu negociação com fulano, com ciclano. O foco é o Santiago Sousa. Dia 22 tem um jogo com o Palmeiras fora de casa. 22 não, perdão, 23. Acho que é 23, é um sábado, é um domingo, perdão. O jogo com o Palmeiras. Aí 26 ou 27, vai depender do desmembramento, fase quartas de final da Copa do Brasil. Depois pega o Cruzeiro e faz o jogo da volta. É isso aí. Esse tem que ser o calendário do Vasco, torcedor. Calendário apertado de muitos jogos, de muitas decisões, e avançando, e avançando. E, paralelamente, no Campeonato Brasileiro, subindo, subindo, subindo. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Bom, Fábio, as negociações vão parar ou não? Não, não vão parar. Há focos. Deossa, Sousa são os dois focos principais do meio-campo. Aliás, o tripé Sousa, Deossa e Thiago Mendes é o tripé aprovado e idealizado pela comissão técnica junto à diretoria do Vasco. Atacantes, 2 e um zagueiro. São os 5 jogadores que o Vasco vai atacar nessa janela. Pô, mas tá difícil. Sem dinheiro ou com pouco dinheiro, ainda com uma recuperação judicial nas costas, tem que ter responsabilidade, torcedor. Eu entendo a nossa urgência, eu entendo a nossa apreensão, a nossa aflição, porque todos nós estamos assim. Não há mais ou menos vascaínos. Todo torcedor está na aflição. Mas se você olhar para o lado, quem está contratando, mas contratando bem, porque eu já vi gente falar, o Vitória contratou, beleza. Todos que eles foram contratados, o Wallace, o Pochettino, os caras tudo no banco de reservas. Então, peraí. Vamos cobrar, mas cobrar que cheguem titulares. Composição de elenco, mais jogador para banco, eu não aguento. E nem você, torcedor. Até porque o nosso time já tem jogadores do banco de reservas como titulares. Vamos apoiar? O que você decide fazer? Eu decidi apoiar. Vou cobrar, mas eu decidi apoiar. Incentivar. Torcer para dar certo. Eu não quero ter razão. Mas eu quero ser feliz. E tomara que as negociações tenham um desfecho positivo o quanto antes. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.